Será que se Jacó não tivesse recomendado tanto Benjamim, os irmãos teriam se redimido? É difícil de falar, né? Pergunta boa. A pergunta é boa. Quem sabe, né? Não foi um empurrãozinho para a mudança. Mas é um processo de despertamento, talvez o pai recomendando tenha sido um instrumento. Às vezes, pode ser. Nós só vamos saber isso numa próxima encarnação, quando eles renascerem e tiverem que dar a prova sem o impulso de que eles são capazes de fazer isso. Eu não quero assustar ninguém, longe de mim trazer preocupação para a gente, mas tem muita decisão acertada que a gente está tomando hoje, porque nas nossas costas tem uma doutrina que não deixa. Na nossa próxima existência, para saber se a gente realmente mudou, esse anteparo da costa pode ser tirado. E aí dizer assim, pronto, agora você vai renascer num outro lugar sem nenhum conhecimento espiritual. O que você fez? Era verdadeiramente mudança íntima ou era medinho da lei de Deus? Se era medinho, a gente vai acabar fazendo de novo. Mas se está já gravado dentro de nós, mesmo que a gente renasça num outro cenário, os nossos corações não estarão inclinados a fazer novamente o mal. A gente entende Yaakov como a gente contou a história dele, acho que foi 5 encontros, como um homem justo, um homem de bem, e a gente vê Yosef como um homem de bem. Sem sombra de dúvidas, esses grandes missionários estavam ali para influenciar, para atrair, despertar um pouco mais esses espíritos. A gente sabe que os povos exilados de Capela, Emmanuel conta para nós que os mais rebeldes eram quem? Os hebreus. Então, sem sombra de dúvidas, precisavam de grandes missionários dentro do seio do povo. E ali, o povo está nascendo, a gente encontra, sem sombra de dúvidas, muito desses espíritos, ainda muito ligados, talvez, a uma agressividade, a necessidades de transformação. Então, Yaakov, Yosef, Yitzhak, Abraham, todos esses são grandes missionários para influenciar. Mas espera aí, são não apenas missionários para influenciar aqueles, porque a gente está aprendendo muito deles, né, Elahá? Até os dias de hoje. Eu sempre falo assim, o último nível de entendimento da Torá, que a gente falou aqui quando a gente conversou, por exemplo, eu coloquei 4 níveis de interpretação desses 2 versículos, é que a gente não vai citando. Mas o último nível é a gente tirar essa lição, como a gente fez, da história de Yosef, da história de Jacob, e trazer para as nossas vidas. Entender espiritualmente o que significa isso para nós. Então, independente da gente dizer assim, olha, eles fariam assim, eles fariam diferente. A gente pensa assim, puxa, como eu estou fazendo na presença de e na ausência de. Aí é uma reflexão. Existe um fenômeno, Álvaro, que é muito doloroso, que assim, às vezes os irmãos caminham juntos durante uma vida inteira. Denise profissionalmente já deve ter visto isso. Quando chega na hora de uma partilha de bens, você vai descobrir tanto desamor, tanta violência por conta de bens materiais, que muitas famílias se esfacelam. Ódios são criados em função de um espólio, às vezes, pequeno. Sim. Um espólio pequeno. Sim. Mas as pessoas brigam tanto para querer centavos e na expectativa de poder entrar naquilo que é o justo, a gente se machuca profundamente e cria feridas muito graves. Então, essa também é uma reflexão que a gente precisa fazer. Como nós estamos tratando os nossos irmãos? Porque José foi vendido pelos irmãos como escravo. E o que ele fez com os irmãos? Foi que ele devolveu quando ele pôde fazer. Então, e nós? O que estamos fazendo com os nossos irmãos? Mas ele me enganou. O outro vendeu, irmão. Então, está na hora da gente fazer uma revisão das nossas vidas para que a gente realmente dê sentido ao conhecimento que a gente tem, que senão é bobagem você conhecer tanta coisa e viver como aqueles que não conhecem o que a gente sabe. A Marinalva está dizendo que ela já viu brigas por causa de talheres. Eu já vi uma partilha
Eu já vi uma partilha que eles pegaram a casa dos pais e levantaram uma parede no meio da casa para poder separar. Edificaram uma parede e a cozinha ficou pela metade, a sala ficou pela metade, eles cortaram a casa toda pelo meio. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o importante. O importante é eu, pelo amor de Deus. Eu, nesse cenário, de que adianta o homem conquistar todo mundo se ele perder sua própria alma? A gente fica brigando por talher, brigando por parede, brigando por espólio e se perde, entendeu? Então, olha para José, que foi vendido e devolveu aos irmãos dinheiro, prosperidade, e ainda vai dizer assim para eles: venham para o Egito que eu lhes darei as terras mais férteis que o Egito tem. Então, olha aí. Olha o que ele deu de volta. E aí, mais uma vez, eu pergunto: cadê o olho por olho? Cadê o dente por dente? Devolveu foi o perdão, né? Lindo demais, lindo demais.